Sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. O amor crucificado. Ele, a esperança dos abandonados. Hoje o mundo para. No silêncio pesado da tarde, o Gólgota se ergue como um cume de toda a dor da humanidade. Ali está ele, Jesus crucificado, desfigurado, abandonado. Mas não por fraqueza, mas por amor. Um amor que se faz solidário conosco até o extremo. O amor que conhece e assume para si cada lágrima do mundo. A colina do Gólgota, entre o céu e a terra, entre o tempo e a eternidade, transverso pelo natural e sobrenatural, está pendurado o Verbo que se fez carne. O Deus que se fez gente, o Imaculado que se fez pecado por nós. Santo Agostinho diz que o Deus que nos criou sem nós não quis nos salvar sem nós. Por isso, tudo o que é nosso se tornou também dele, inclusive a nossa lentidão no crer, no sentimento que Deus silenciou-se para nós, que distanciou-se e que nos abandonou. Meu Deus, por que me abandonaste? Esse grito rompe o silêncio da tarde como uma espada. Eu fico pensando, e acho melhor que seja assim também o nosso pensamento, que esta é a dor mais forte que a humanidade pode sentir, que é a dor da ruptura com Deus. É a dor da ruptura de sermos o que naturalmente fomos criados para ser, através daquele que nos criou. Mas não podemos simplesmente pensar que é só dor por dor, porque senão se torna uma espécie de masoquismo. Não podemos pensar que é um simples lamento. Não. O que nós vemos no alto da cruz é o maior ato de solidariedade que já existiu na face da terra. Jesus crucificado, desfigurado e abandonado, que é o inocente por excelência, experimenta o vazio de todos os que sofrem. Assume a distância que o pecado criou entre nós e Deus, entre nós mesmos, que nos mergulhamos no mar de indiferença uns com os outros. E Jesus se insere nesta realidade só por um motivo. Aquele que é da sua própria natureza, amor e misericórdia. Neste grito de Jesus crucificado e abandonado estão os gritos da humanidade inteira. E podemos aguçar os nossos ouvidos contemplando a cruz para ouvir o grito das mães que enterram seus filhos sem ao menos entenderem o porquê. O grito das nossas crianças que morrem de fome, que morrem sob os escombros da guerra injustamente. O grito daqueles corpos de pessoas que naufragaram no mar Egeu em busca de refúgio seguro. O grito dos que são torturados no silêncio das ditaduras, destes regimes totalitários que crescem como uma praga exterminadora. O grito dos pobres que se arrastam pelas ruas, invisibilizados tantas vezes propositalmente. O grito
daquelas pessoas que estão naquelas filas intermináveis dos hospitais públicos, onde a vida é totalmente negociada e desvalorizada. O grito dos jovens pretos assassinados nas favelas pelas estruturas de racismo e tantas vezes por outros pretos que são doutrinados e cabrestados pela estrutura de morte do Estado. O grito de tantas mulheres vítimas de violência doméstica e de feminicídio. O grito dos nossos irmãos homossexuais perseguidos e mortos por serem apenas aquilo que são. O grito dos migrantes tratados como ameaça e desprezo. O grito dos povos indígenas expulsos de suas próprias terras por grileiros e pelo avanço do agronegócio sem ética, sem humanidade e sem fiscalização necessária pelo Estado. O grito dos trabalhadores explorados, humilhados, descartados, inclusive nos lares de muitas pessoas religiosas que celebram a Semana Santa. O grito dos que sofrem por intolerância religiosa, pelos que são demonizados, inclusive pelas próprias igrejas cristãs. O grito das crianças abandonadas nas ruas, ou o grito silencioso daquelas que são abortadas no ventre materno. Jesus abandonado se torna um com todos. Ele é a chave da unidade e da verdadeira comunhão. Jesus abandonado e crucificado é o colírio que abre os nossos olhos e escancara a nossa mente para percebê-lo no nosso cotidiano. Jesus, dependurado naquela cruz, nos mostra que ele não é só um observador de fora do sofrimento da humanidade, mas que ele assume no seu próprio corpo a dor humana. Jesus não fica apontando caminhos fáceis, mas ele trilha o caminho mais difícil para superar uma religiosidade de fantasias. Ele não oferece receitas mágicas, mas ele se torna sacrifício por nós. Se interessa por inteiro como holocausto de salvação. Chiara Lubich, a mística de Jesus abandonado, podemos assim chamá-la, viu neste momento ápice do grito de abandono de Jesus um grito de amor. E ela diz que Jesus abandonado é o modelo dos que amam a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. É o modelo dos apaixonados por Deus. De fato, Jesus abandonado ama Deus justamente quando Deus o abandona. Por isso, olhemos a cruz hoje como a nossa melhor e mais eficaz escola. Porque na cruz, diferente do modo como nós subimos ao altar, que chamamos também de Calvário, Jesus não brilha, mas ele se esvazia totalmente. Jesus não reina, ele se entrega como escravo. Jesus, mesmo sendo onipotente, ele não sucumbe à ameaça e à humilhação daqueles seus algozes que diziam: desce daí,
E ele não desce para provar o seu poder, mas ele permanece fiel ao projeto do Pai para revelar o seu extremo amor, porque não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E falando em altar, a cruz para nós é o altar do amor mais puro e genuíno que a humanidade já pôde contemplar. E é ali, do lado aberto de Jesus crucificado, que também no dia de hoje nasce a igreja. A igreja que é chamada a ir aos crucificados de hoje para lhes anunciar que atrás da cruz há a esperança da ressurreição. Mensageira de esperança e não ave de agouro, que condena, aponta e julga. A igreja que está no mundo para lembrar que a cruz é necessária, mas a cruz não é a meta. A nossa meta é a ressurreição. Mas que não há ressurreição sem passar pela cruz. E ressurreição sem cruz seria apenas triunfalismo. E não é essa a mensagem do Evangelho de Jesus. Não foi esse o caminho que ele percorreu. A igreja precisa estar junto aos crucificados. Da igreja deve nascer uma humanidade nova, com uma mentalidade nova, com a atitude nova. E não deve nascer novos fariseus que tramam a morte de Jesus em nome de Deus, esvaziando sua lei, vivendo de meros rubricismos, moralismos, criando cortina de fumaça para ofuscar o seu descompromisso com um reino que é exigente demais para não ser adulterado ao nosso bel prazer. Da cruz nasce a possibilidade de recomeço, inclusive do recomeço daqueles que nós crucificamos com o nosso moralismo religioso exacerbado, isento da atitude daquele pai bondoso e misericordioso que espera à porta o seu filho pecador que há de chegar para celebrar com ele a festa do reingresso. Mas ali, ao pé da cruz, de pé, está Maria, tomada de dores, a mulher desolada, mas de pé. O coração de Maria sangra junto com o coração do seu filho. Deveria estar a recordar a todo instante as palavras do velho Simeão: uma espada de dor transpassará a sua alma. E ali está, um coração transpassado, de uma mãe que vê seu filho inocente padecer um suplício tão grande. Mas Maria não se desespera. Maria não foge. Ela permanece, porque é fiel. Ela sabe em quem depositou a sua esperança, a sua confiança. Mas não permanece incólume por isso. Permanece como quem sofre. Mas também permanece como quem oferece. Maria demonstra a beleza também da vulnerabilidade humana assumida por Deus em Jesus. E junto com o Pai Eterno, ela entrega também seu Filho por nós. É virgem oferente. Imaginemos os olhares que se cruzam da mãe e do filho naquele oceano de dor.
E desse olhar, podemos com certeza dizer que nasce a fidelidade. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Ela deu suporte com seu olhar, com sua presença e com sua fidelidade. Ela é mãe até o último suspiro. E ali, como herança perpétua, no dia de hoje, Ele nos ofereceu tudo o que Ele tinha nesta terra. Tudo o que Jesus tinha nesta terra era sua mãe. E Ele nos deu por mãe. Me recordo do canto que nós utilizamos a Maria dizendo: eu canto louvando a Maria, minha mãe. A ela um eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver. Maria foi quem me ensinou a sofrer. Quando eu senti tristeza, sentir a cruz pesar, eu sei que eu tenho Maria comigo. E dela vou me lembrar. Cantamos também: ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Sobretudo nas labutas da vida, porque Maria, mesmo sendo Imaculada Conceição, é mulher comum do povo de Deus. Mas ainda no cenário da cruz, no Gólgota, no Monte da Caveira, encontramos uma cena que deve nos chamar a atenção. Enquanto Jesus perdoa os seus algozes, do outro lado está o bom ladrão, o Dimas. Daquele jeito, padecendo a sua culpa, possui em si arrependimento e também compaixão. E naquele momento suplica a Jesus: deixa eu entrar contigo no teu reino. E Jesus ali diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a cruz se torna não trono de condenação, mas trono de misericórdia. Porque a salvação não exige currículo, nem tempo, nem condições. A salvação que o Senhor quer nos oferecer é no seu kairós, no seu tempo, e o seu tempo é agora. Por isso o céu se escancara para um pecador, como sinal do céu que se abre para todos os outros pecadores, porque Deus não faz cálculos para perdoar, Ele simplesmente perdoa generosamente. O coração de Deus se move mesmo ao menor gesto de confiança. E ali, depois de tudo consumado, Jesus entrega o seu Espírito ao Pai, mas também entrega o seu Espírito ao mundo, à humanidade. Para João, Pentecostes acontece ali. Ele doa o seu Espírito da cruz. Jesus nos mostra que de verdade Ele assume todas as consequências do pecado e vive a sua humanidade até o limite. Jesus não foge do drama humano. Ele deixa a nós a missão e o testemunho de viver como Ele, amando até o fim. Estamos celebrando 2025 anos deste evento no jubileu, do qual o Papa Francisco deu o nome de Esperança. E somos chamados hoje a olhar para o madeiro da cruz, não como um sinal de sofrimento, de derrota, mas como uma escola de amor, uma escola de esperança. Porque a cruz não é o fim. Lembremos, a cruz é um caminho.
Por isso, hoje, diante do Cristo crucificado e abandonado, ao nos ajoelharmos diante dele em adoração, ao darmos um beijo na sua cruz, não nos aproximemos com desespero ou com sofrimento que nos paralisa, mas com reverência e ousadia, deixando-nos contorcer pela situação de justiça e desejarmos uma revolução de amor para que o mundo seja diferente, para que o amor vença o ódio, para que o perdão vença o pecado, para que a entrega vença o egoísmo, para que a cruz vença a indiferença. E eu quero concluir esta nossa reflexão de hoje com uma frase do Padre Luiz Lintner, sacerdote missionário italiano, mas mártir das Cajazeiras. Padre Luiz, quando foi martirizado no dia 16 de maio de 2002, ele era meu pároco lá na paróquia Santíssima Virgem Maria de Nazaré. Para mim, Padre Luiz é um Jesus próximo de nós, que continua a dar a sua vida pela salvação da humanidade. E em uma das suas últimas homilias, o Padre Luiz diz esta frase que nós concluímos nossa meditação: se queremos verdadeiramente falar de Cristo crucificado, não devemos ter medo de ir lá onde Cristo é crucificado hoje. Devemos libertar os crucificados de hoje de suas cruzes, com o risco de acabarmos nós mesmos crucificados. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém.